Olá, tudo bem? Prontos para o nosso bate-papo de hoje? Hoje nós vamos falar de implantes. Vou falar de um caso um pouco atípico, que é o caso dessa paciente aqui. Bom, essa paciente ela morava em uma cidade, mudou-se para outra e foi atendida por dois profissionais diferentes. Se vocês observarem mais de perto, esses implantes, eles têm formatos e tamanhos diferentes. Dois deles foram feitos por um profissional, os outros dois por outro profissional. O problema é que depois que se faz os implantes, passados 6 meses, é necessário fazer a reabilitação, ou seja, colocar os dentes, colocar uma prótese em cima desses implantes. E é muito comum que a maioria dos implantodontistas ou dentistas não conheçam todas as técnicas de implantes e todas as técnicas de reabilitação. Então o que acontece? Quando ela foi fazer a sua prótese, nada dava certo. E não dava certo por falta de domínio de técnicas que a pessoa não teve, o profissional não teve contato ou não procurou estudar sobre aquela determinada técnica. Então nada dava certo e ela, depois de muitos anos, aparece aqui. É uma paciente querida nossa, pessoa adorável. E assim, a gente sentiu que ela estava bastante triste já com toda a situação pela qual ela passava e que não conseguia ser resolvida. Vamos ver de perto por que aconteceu esse problema. Então, olha só, a imagem mais aproximada, a gente vê esses 4 implantes e vê que eles têm eixos e inclinações diferentes uns dos outros. Isso pode dificultar um tratamento, mas não impossibilita. E a gente tem que entender isso por partes. Por exemplo, nesse primeiro quadro, a gente vê a delimitação do osso, ou seja, nestes espaços, dentro das áreas verdes, são espaços em que há osso. E é lógico, para fazer os nossos implantes, para instalar os nossos implantes, nós precisamos de osso. Vamos ver um lado primeiro e depois tentar entender o outro. No primeiro lado, esse do recorte, a gente tem 2 implantes relativamente paralelos, mas com uma inclinação convergente, que não condena o trabalho. Por que esses implantes foram colocados assim? E é necessário entender por quê. Porque existe um limite ósseo. Você não pode pegar o seu implante e levar muito para a esquerda ou muito para a direita, que você vai colocar os implantes em espaços vazios, em espaços que não há osso. Então, a rigor, não há erro de técnica nenhum na instalação desses implantes. Há correções que são possíveis de ser feitas. Do outro lado, algo que pode ser interpretado como um pouco mais complexo. Esses implantes estão muito inclinados. Porém, existem técnicas de implantes em que você pode colocar os implantes inclinados. Nessas técnicas, não necessariamente você precisa deixar o implante reto para usar um componente reto e depois fazer o seu dente. Nessas técnicas, e especialmente nessa, num sistema friccional angulável, você pode inclinar o seu implante e usar um componente que você torce e faz com que o seu dente, apesar do implante estar inclinado, ele fique na posição correta. Então isso é absolutamente normal e é correto. Inclusive, se vocês observarem, uma parte desses implantes, essa que está na área vermelha, teoricamente está dentro de um buraco que a gente tem aqui nessa região, chamado sino maxilar ou seio maxilar. Eu digo teoricamente porque ao redor desse buraco há ilhas ósseas. E se você inclina o seu implante, você consegue fugir da região em que está essa cavidade, esse buraco, e conseguir ancorar o seu implante numa região que haja osso. É muito comum nós vermos neste tipo de sistema angulável pacientes chegarem em outros consultórios de outros dentistas e infelizmente os colegas falarem, ó, esse implante está colocado na posição errada, nós vamos ter que tirar e fazer outro implante. Quero crer eu que isso seja simplesmente por falta de conhecimento e não por uma questão comercial, ou seja, vamos tirar o que o colega fez porque o meu é o que é o bom. Não, simplesmente não existe entendimento de como funciona aquele sistema e que ele pode ser trabalhado normalmente. Como é o caso que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu mesmo fiz. Olha só, o paciente tinha um implante numa cavidade óssea e que o enxerto não funcionaria. Então a proposta que eu fiz para esse paciente foi, já que ele tinha perdido aquele implante que não tinha osso que segurasse, a gente colocasse o implante inclinado numa região que houvesse implante e fizesse a coroa corrigindo a posição do implante e funciona perfeitamente. Ademais, a grande discussão que há aqui é a seguinte, a paciente estava, entre aspas, sofrida. Isso me lembra de um governante chinês, Deng Xiaoping. Ele dizia que não importa a cor do gato,
contanto que ele casse o rato. Ou seja, nesses tratamentos que são mais complexos, um pouco mais elaborados, o que nós temos que fazer não é atribuir a um ou outro culpa ou virtude. É tentar resolver o problema do nosso paciente. Ele é o ator principal dessa história e ele está sofrendo. Então, a situação que a gente vê na boca do paciente é essa. 4 componentes, que são essas pecinhas onde os dentes são encaixados no implante, em posições diferentes, mas já corrigidos os ângulos. Simples assim. Nós vamos passar para a etapa de moldagem, e já que a gente está fazendo a moldagem, desse lado ali, na esquerda, tem uma falha maior. Por que não, já que a gente está tratando a parte anterior da paciente, não cobrir ali atrás? Isso é possível também. De que forma? Simples. Na base da nossa prótese, a gente pede para fazer um prolongamento da barra, que dá a sustentação da prótese, onde a gente vai fazer a fixação dos dentes posteriores naquela região que ela perdeu os dentes. E aí, no final, a gente vê essa lateral esquerda, onde não existem implantes e não existem dentes, que a gente consegue fazer a cobertura do espaço. Isso torna o sorriso mais bonito. A pessoa melhora a sua autoestima. E já que nós estamos fazendo isso tudo, e já que a gente tem conhecimento de oclusão, conceitos estéticos de ortodontia, a gente tem que resolver todos os problemas possíveis dessa paciente. E olha, ela arrastou durante a vida dela uma situação que nós chamamos em ortodontia de classe 2. Ou seja, os dentes superiores dela eram bem mais para frente que os dentes anteriores. E isso dava uma impressão a quem olhasse para o sorriso dela que ela era bicuda ou que ela era dentuça, em razão da posição que os dentes dela estavam. Então, não custa nada para a gente tentar melhorar esse problema. E quando a gente vai fazer a montagem da prótese dela, a gente pode pedir ao laboratório que monte esses dentes, não na posição original dela, mas mais inclinados para dentro, para poder melhorar aquela situação estética que ela arrastou com ela durante anos. O resultado é esse. Bem mais aceitável, bem mais bonito, harmônico, sem uma prótese frouxa caindo o tempo todo da boca. Usando os 4 implantes que a paciente tinha, a gente consegue resolver boa parte dos problemas, inclusive os de estética e autoestima que ela carregava. Mas isso não é nada. E eu vou mais uma vez bater no conceito de que nós devemos tratar de gente, não devemos tratar de dente. O bonito disso tudo não é a técnica, não é a transformação em si, mas o efeito que a gente pode causar na vida das pessoas. Qual a sensação de dentes novos? Maravilhosa. Por que você tá chorando, mulher? De felicidade. Eu sonhei tanto com isso, mas tanto. Mas agora chegou a sua vez. Chegou. Daqui pra frente só alegria, tá? Se Deus quiser. E eu tô chorando de felicidade. Porque eu nunca mais vou me abandonar. A gente nunca pode achar que outras coisas são mais importantes. Exatamente. A gente tem que ser importante em primeiro lugar. É verdade, você tem razão. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada a você.